vamos falar sobre um tema muito importante que infelizmente ainda não conseguimos aprender a colocar em prática, que é o perdão, e que é tão necessário para a nossa evolução. As religiões sempre nos colocaram essa lição da importância do perdão. Jesus trouxe também, reforçando a importância do perdão para com os nossos inimigos e para conosco também. Porque muitas vezes a gente fala do perdão no sentido de perdoar o outro, a quem nos ofendeu. Mas nós também ainda não aprendemos a nos perdoar. É muito comum a gente até inconscientemente falar: eu não me perdoo por isso, eu não vou me perdoar por isso. Então, a dificuldade de perdoar-se e perdoar ao próximo traz uma série de doenças, uma série de complicações na nossa vida e que muitas vezes nós não nos damos conta de que as nossas mazelas, as nossas enfermidades, elas podem surgir ou serem potencializadas por falta do perdão. Porque se a gente vai guardando mágoas, ressentimentos, revolta, ódio, então tudo isso contribui para que nós fiquemos doentes, que as nossas células se enfraqueçam e até morram. Então, muitos casos de câncer e outras doenças estão relacionadas com a dificuldade do perdão. E isso hoje deixou de ser apenas uma orientação religiosa. A ciência hoje já comprova que perdoar faz bem à saúde, que perdoar pode ser o grande medicamento para a cura de muitas doenças. Então, diversas universidades, dos Estados Unidos e da Europa têm desenvolvido estudos nessa perspectiva de melhoria dos tratamentos relacionado diretamente ao perdão. E tem se conseguido resultados fenomenais. Pessoas que sempre tiveram dores de coluna, dores crônicas nas costas, dores de cabeça, enxaquecas, tristeza, depressão, se percebeu nesses estudos que pessoas que conseguiam perdoar com facilidade rapidamente se livravam dessas doenças. E ao contrário, as pessoas que guardavam esse sentimento e não conseguiam fazer essa mudança de pensamento, de comportamento, elas tinham mais dificuldade de ter a eficiência, de perceber a eficiência das medicações. Então, por isso que hoje a gente está falando que perdão é uma questão de saúde, é o perdão e a cura. Então, perdoar é importante para que possamos que a gente possa restaurar a nossa saúde e que tenhamos uma qualidade de vida muito melhor. Dentro dessas pesquisas de estudos sobre a questão do perdão, a Universidade de Michigan atendeu jovens acima de 16 anos que sofreram acidentes e que ficaram paraplégicos ou tetraplégicos. E com essa terapia que eles desenvolvem, com exercícios, com palestras e com outras atividades, eles perceberam que essas pessoas conseguiram melhorar consideravelmente a qualidade de vida delas. Se ficaram mais fortalecidas, ficaram com condições de seguir a vida com muito mais tranquilidade, vendo outros horizontes, percebendo que se perdoando pelos acidentes, pela imprudência, conseguiram restabelecer a qualidade na recuperação da saúde dessas pessoas. Então, elas conseguiram mudar o foco, elas conseguiram reorganizar a sua vida e mudaram a sua rotina e adotaram hábitos mais saudáveis. E aí a gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, têm dificuldade de se perdoar e de perdoar ao próximo.
Então, o que a gente aprende, o que a gente descobre com esses estudos é que perdoar é possível se aprender. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que você vai conseguir da noite para o dia. É uma questão de treino. Eu costumo falar sempre que o perdão é como andar de bicicleta. Sempre, todas as vezes que se tentou aprender, todas as pessoas que tentaram aprender a andar de bicicleta, elas tiveram dificuldade nos primeiros momentos para se equilibrar sobre rodas. Caiu, ralou, se machucou, se desequilibrou diversas vezes. Mas a vontade de aprender a andar de bicicleta era tão grande, a determinação era tão grande, que essas pessoas, mesmo caindo, mesmo se desequilibrando, elas persistiram e conseguiram. Depois que você consegue se equilibrar em cima de uma bicicleta e andar com ela, você nunca mais desaprende. Mesmo que você passe anos da sua vida sem andar de bicicleta, se você pegar uma bicicleta, você se equilibra e sai tranquilamente. Da mesma forma é o perdão. No primeiro momento é difícil pelas nossas imperfeições humanas. Nós temos muita dificuldade de romper com certos valores que a gente vai aprendendo. Muitas vezes nós somos educados a não perdoar. Você não pode dar o braço a torcer, você é fraco, então fica parecendo que perdoar é demonstração de fraqueza. E na verdade não é. Porque quando você perdoa, você se liberta de uma série de enfermidades, inclusive. Então, se nós queremos ter uma saúde plena, uma qualidade de vida melhor, o ganho é todo nosso. E perdoar, para as pessoas que têm dificuldade de romper com esse laço de amargura, de tristeza, de ódio, perdoar não significa que você vai esquecer a mágoa que a pessoa te fez. Isso aí é amnésia. Então, perdoar é para o seu próprio bem. A pessoa a quem você perdoar não precisa tomar conhecimento de que você perdoou. Primeiro, porque nós temos que entender o seguinte: quantas vezes nós já magoamos pessoas? Então, por que nós não perdoamos quando alguém nos magoa? Quando nós magoamos, quando nós ferimos alguém, o nosso maior desejo é que essa pessoa nos perdoe. Então vamos nos colocar também no lugar da outra. Nós somos imperfeitos assim como os outros. À medida que a gente vai se conscientizando que somos imperfeitos, que também magoamos outras pessoas, vai ficando mais fácil a gente entender que é importante perdoar. Então, eu não preciso procurar a pessoa que me magoou para perdoá-la. Eu preciso fazer isso para o meu próprio bem, trabalhando aquela mágoa, revivendo o que aconteceu, de que forma aconteceu, reconstruindo a situação, tudo o que aconteceu. Isso nos ajuda a romper com aquele laço à medida que eu descubro que eu não preciso voltar a conviver com aquela pessoa. Que a gente não precisa estar próximo se foi uma coisa tão séria que a gente não tenha facilidade para conviver. Mas se libertar do sentimento nocivo que traz a falta de perdão é um benefício para nós. Então é nisso que nós temos que pautar a nossa decisão de começar a aprender a perdoar. Não importa se a situação foi grave do ponto de vista do ponto que a gente analisa ter sido muito grave, muito severo, não importa. A gente precisa aprender, levando em consideração que perdoar é restaurar a nossa saúde. Muitas doenças, muitas pessoas que sofrem de enxaqueca, de tristeza, de dores articulares, lombares, pode estar relacionados com a dificuldade de perdoar.
A gente percebe muito quanto as pessoas sofrem quando elas não conseguem perdoar apenas por capricho ou por não querer dar o braço a torcer. Não vale a pena guardar essa mágoa. Todos nós somos passivos de sermos ofendidos, magoados, sofrer algum tipo de desencantamento. Isso é do ser humano. Enquanto a gente convivendo entre pessoas, a gente corre o risco de magoar e de ser magoado, de decepcionar e ser decepcionado. Ninguém está livre disso. Mas aprender a prática do perdão é importante, é necessária, é uma questão de sobrevivência. Até porque, quando nós guardamos mágoas, quando nós não perdoamos, isso não fica só na esfera dessa encarnação, não fica só nesse momento. A gente tende a desencarnar carregando essas mágoas, carregando esses rancores e essa dificuldade de perdoar. Quem trabalha nas mediúnicas entendem muito bem o que eu estou falando, porque são espíritos que estão presos a uma mágoa por encarnações, por uma série de encarnações, e não conseguem romper com aquele ciclo vicioso. Eu não consigo, eu preciso me vingar da pessoa. Então, quem não consegue perdoar pode ter essa inclinação de querer a vingança, de querer dar o troco. E isso não é saudável, isso não é inteligente, isso não é o que se espera na escala evolutiva. Porque a gente não consegue evoluir espiritual e moralmente se a gente se prende à mágoa. Então precisamos aprender a nos desligar, nos desvencilharmos desses sentimentos que nada nobres, nada importantes, que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida, nem na vida de ninguém. Precisamos romper com isso, para o nosso próprio bem. Primeiro, vamos entender por que é importante perdoar. Perdoar é uma questão é uma ação inteligente. Por que é inteligente? Porque nós precisamos escolher outras formas de encarar a vida. Não há como mudar o que já aconteceu. Isso é fato. Mas se você mudar a forma de encarar o que aconteceu, faz toda a diferença. Então, o perdão é a única alternativa que você pode utilizar para romper com esse ciclo da culpa, da dor, e você vai interromper todo o sofrimento causado pela ofensa. Então, perdoou, tá ótimo, não precisa esperar que a pessoa te peça perdão. Não, porque o perdão é inteligente quando a ação parte de você. Quando você tem a consciência, despertou a importância do perdão, você vai lá e já perdoa. Quando essa pessoa que te ofendeu resolver te pedir perdão, você até já esqueceu o que aconteceu. Então você já está bem. Porque não perdoar, guardar mágoa, é a mesma coisa que tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso não vai acontecer. Então o que acontece? Enquanto nós ficamos presos à mágoa, ao ressentimento e não queremos perdoar, a outra pessoa que nos ofendeu, ela segue a vida dela muito bem, obrigado. A nossa dor, a nossa mágoa só faz mal à nossa saúde, ao nosso bem-estar, corrói as nossas células, a nossa energia, vai destruindo o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema digestivo. Será que vale a pena passarmos por todos esses desconfortos, de sabores de saúde, apenas para não perdoar? Precisamos refletir sobre isso. E como eu já disse, perdoar não é possível esquecer, né? Não adianta a gente desperdiçar energia tentando esquecer o que aconteceu. Mas aceitar que aquilo aconteceu
já passou, não pode ficar com o pensamento remoendo aquela situação o tempo todo. Então, vamos substituir o pensamento, substituir por outro que nos faça bem. Então, não vamos dar poder a quem nos ofendeu. Vamos mudar o pensamento, vamos mudar as nossas atitudes para que a gente possa estar restaurando a nossa saúde. Perdoar só faz bem para quem perdoa. Você vai estar fazendo um grande favor para o ofensor simplesmente porque você está colocando limites naquela situação e adotando outras ações na sua vida. E quando você perdoa, você também ajuda quem te ofendeu, porque a pessoa, às vezes, ela se sente até constrangida, porque ela percebe que você é uma pessoa grande de alma e ela se sente pequena. A pessoa que te ofendeu. Então, mais uma razão para a gente perdoar, porque a gente perdoando também vai estar ajudando o outro. E quando a gente perdoa, é libertador. A gente precisa treinar isso para quando chegar situações que hoje nos ofendem, elas não alcancem mais, não tenham mais tanto poder sobre nós. Então, a gente aprendendo a perdoar não significa que a gente não vai se sentir num primeiro momento traído, maltratado, agredido, ofendido. Não. Só que a gente não vai se prender a esse sentimento. A gente vai simplesmente não deu certo e não gostei, pronto, e passou. Muda o pensamento. A gente vai conseguir mudar o pensamento, mudar o foco muito mais rapidamente à proporção que a gente vai treinando o perdão. Então, se a gente conseguir chegar ao estágio de que nada mais nos ofende, isso não é fácil, nós somos imperfeitos, estamos encarnados no mundo de provas e expiações, não é fácil. Mas, se a gente conseguir avançar ao estágio de que pelo menos a ofensa não nos cause, não nos tire o sono, não nos tire o apetite, não nos tire a saúde, que a gente consegue romper logo com aquilo, já é um grande avanço. Então, precisamos nos libertar para que a gente possa encontrar paz na nossa alma, libertando-nos daquela coisa que é como se fosse um deserto infértil. Não precisamos disso, necessariamente não precisamos. E cada um é responsável pelos seus próprios atos. No momento em que eu não quero perdoar alguém que cometeu que me ofendeu, que cometeu algo contra mim, é como se eu quisesse assumir a responsabilidade por o que aquela pessoa fez. Não, ela precisa ser responsável pelos próprios atos. Então, ela errou, ela que responda com a sua consciência. Não sou eu que tenho que ficar presa a essas coisas que o outro fez. Então, o outro tem suas escolhas e eu vou buscar o sofrimento para mim. Então, é isso que a gente costuma fazer quando a gente não perdoa. A outra pessoa erra e a gente fica se autopunindo, se desgastando. Então, não se trata de tornar alguém passivo ou conivente. Então, eu não posso ser conivente a ponto de ficar sofrendo. Então, quem te ofendeu tem que continuar tendo a responsabilidade, seja o que for. E é um problema da pessoa. Quando eu erro contra alguém, o problema é meu. Quando a outra pessoa age contra mim, o problema é dela. Então, precisamos ter isso em mente. Nós temos que nos esforçarmos para que não façamos o mal para ninguém, nem para nós. Mas precisamos entender que o mal que o outro fez é problema dele. Perdoar é saudável. Além de ser inteligente, ser libertador, é extremamente saudável, porque a gente, quando perdoa, a gente se sente mais leve. A gente ocupa o nosso pensamento com sentimentos e com outras situações, outras ações muito mais importantes, positivas, transformadoras. E aí nós conseguimos, com a nossa mudança de pensamento, fazer com que tudo à nossa volta se torne mais leve, se torne mais saudável. Então,
E não tem nada a ver com a questão religiosa. Para algumas religiões, se você não perdoar, você vai para o inferno. No Espiritismo não é bem isso, porque o inferno fica na nossa cabeça. Quando a gente não perdoa, quando a gente alimenta a mágoa, a gente mantém esse inferno na alma que vai nos consumindo o tempo todo, dia após dia. A gente vai se desidratando mentalmente, a gente vai se destruindo, se automutilando por nada. Então precisamos ter esse entendimento para poder mudar de vez com as questões de mudança de perspectiva, mudança de comportamento, de atitude. Perdoar é divino. Então, as pessoas que têm uma ligação, têm uma vivência de amor, que pensa na solidariedade, as pessoas que são fraternas, as pessoas que têm um propósito de mudança, de transformação, elas conseguem ter uma condição muito melhor quando elas conseguem perdoar, porque elas se sentem gratificadas, porque elas sabem que não vale a pena guardar as mágoas. É uma ação que perdoar nos consagra a Deus, nos aproxima de Deus. Então, o que a gente chama de religião, que é a religação, o religare. Então, só através do perdão a gente consegue manter essa ligação com o divino, com a espiritualidade maior, porque perdoar nos afasta da culpa e nos conecta com o que nós queremos, que é o contato com o divino, com o superior. Então, precisamos pensar nisso com muito carinho, porque não é uma questão de se sentir superior. Quando a gente perdoa, não é porque a gente é superior, é porque a gente já conseguiu perceber o que tem de melhor na nossa vida. É como quando a gente consegue mudar os hábitos alimentares. Então a gente consegue sentir um bem-estar no nosso dia a dia, o nosso sono fica melhor, a nossa respiração fica melhor. Então, da mesma forma que a mudança de comportamento, né, na nossa rotina de alimentação, de atividade física, nos faz sentir muito melhor, perdoar tem o mesmo efeito. Então, quem tem dificuldade de perdoar, tenta fazer esse treino, imaginando que se eu mudo a minha dieta alimentar, se eu mudo a minha alimentação, se eu mudo a minha rotina de atividades, se eu faço outras terapias e tudo, isso me traz um bem-estar, me traz uma leveza, as ideias fluem muito melhor, muito mais fácil, eu vou começando a ficar muito mais... amplio os meus horizontes, eu vejo outras possibilidades. Então, perdoar tem essa capacidade de nos transportar para outras possibilidades, nos fazer enxergar outros horizontes que a gente estava preso ali naquela situação. É aquela zona triste, negra, aquela faixa cinzenta, que não avança, que não tem luminosidade. Quando você não perdoa, você perde a luminosidade, você perde o brilho espiritual, porque você dá lugar a algo uma energia pesada, densa, carregada de dor, de angústia. Então você não consegue respirar espiritualmente por conta disso. E o perdão é uma aquisição moral, porque nós conseguimos com o perdão resgatar a nossa saúde. Olha os benefícios de perdoar. Nós resgatamos a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, nos libertamos de sentimentos pouco nobres, trazemos uma atmosfera muito mais leve, saudável,
repleta de possibilidades de avanço espiritual, e com isso a nossa aquisição moral, ela cresce consideravelmente. Para acreditar nos benefícios do perdão é uma questão de postura, de uma vida que você está buscando a aquisição de virtudes como a paciência, a tolerância, o amor. Imagina o que a gente agrega para a nossa vida quando nós conseguimos nos libertar do sentimento da mágoa e a gente começa a treinar o perdão. Será que não vale a pena? Eu fico meio triste quando eu vejo pessoas dizendo, não, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar nunca, só Deus é que perdoa. Não. A gente não tem que transferir essa responsabilidade para Deus. Precisamos aprender a assumir a nossa responsabilidade. O compromisso de perdoar não é de quem nos ofendeu. O compromisso de perdoar é nosso, é o do ofendido. Tanto que na oração do Pai Nosso, nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então não adianta eu querer que Deus me perdoe, ou que eu seja perdoada, se eu não consigo perdoar. Eu não perdoei, eu quero ser perdoada, mas eu não perdoo. Então, quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? Jesus, 7 vezes? Aí Jesus responde, eu não diria 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão é infinito. Enquanto a gente tiver necessidade de perdoar, a gente vai treinando sempre, vai fazendo até que isso se torne tão natural que a gente não tenha nem necessidade de perdoar. Então, a gente precisa fazer esse treinamento do perdão. E outra coisa, quando a gente tem a dificuldade de perdoar, a gente vai guardando essa mágoa, a gente fica com esse armazenamento de ódio, desejo de vingança, e pela determinação de não perdoar, de querer a vingança, a gente termina cometendo desatinos. Por não perdoar, pessoas cometem assassinatos, pessoas cometem tragédias, destroem famílias com os desatinos. Ela não consegue perdoar, comete desatinos e depois se arrepende, só que aí não deu para consertar. Então, será que vale a pena a gente correr o risco de cometer um desatino e depois ficar com a consciência pesada? Além de não ter perdoado, nós ainda teremos a consciência pesada por conta do desatino que cometemos. Então, não vale a pena. O perdão não serve para absolutamente nada, não faz bem absolutamente para nada, nem para ninguém. E quando a gente treina o perdão, a gente consegue também preservar as relações. Porque à medida que eu não me sinto ofendida, eu consigo muito mais fácil dialogar com as pessoas que por uma imperfeição, por um equívoco, cometem algum engano, cometem algum desatino naquele momento, mas a proporção que eu vou treinando o perdão, eu consigo respirar, me afastar daquela situação instalada, que ao invés de me deixar com as mágoas, eu vou tentar entender o que está por trás, o que está acontecendo com essa pessoa que está tendo esse tipo de reação. Então, se eu consigo pensar, raciocinar naquela situação, então provavelmente a gente pode estabelecer uma condição de diálogo. A gente consegue buscar, tentar pelo menos entender o porquê, o que está acontecendo, porque Jesus ele não reagia às ofensas. Ele tentava entender o que estava acontecendo
e ia tentando orientar, mostrando que a pessoa que ofendeu podia estar doente. Porque muitas vezes a gente está passando por um momento de tanta dificuldade, de um problema, a gente está sob pressão e a gente termina tendo reações e atitudes que a gente depois se arrepende. Agora, tem pessoas também que fazem as coisas, que não param para refletir, que nunca refletem sobre o que fazem, sobre o que dizem. A gente conhece muita gente assim, que é inconsequente, que acha que pode falar o que der na telha, não tem problema, não pensa nas consequências. Mas isso não é a maioria. A maioria das pessoas, num ato impensado, num momento de estresse, num momento de desequilíbrio, né? E aí terminam ofendendo, terminam fazendo coisas terríveis que magoam outras pessoas. Eu gostava muito do doutor José Ângelo Gaiaça, e ele costumava dizer que a maioria dos problemas, a maioria dos erros cometidos pelas pessoas ocorrem porque elas não respiram, porque elas não respiram corretamente. Então ele diz que sempre que alguém quiser fazer alguma coisa, ela recuar, respirar 4, 5 vezes, ela desiste daquilo que ela estava pretendendo fazer. Então, até esse treino da respiração pode fazer toda a diferença. Nesse período que nós estamos vivendo agora, da pandemia, então cresceu muito o número de pessoas que começaram a fazer meditação. E essas pessoas relatam que deu uma melhorada significativa na vida delas, porque elas conseguiram aprender a lidar, primeiro, com a situação, esse momento que está de incerteza, de muitas desinformações, de muitas dores. Então, mas além disso, elas conseguiram perceber outras questões práticas na vida delas, que precisavam de uma mudança, e elas perceberam isso ao começar a praticar a meditação. Ou seja, se a gente começa a recuar um pouco para pensar, a gente consegue perceber o que não está certo, o que a gente pode fazer ou o que a gente pode desistir. Deixa, aquilo não serve para nada. Então, isso que eu estou fazendo está trazendo bem para mim e para os outros? Sim, continuo. Não, a gente recua. Nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos avançar para esse nível da gente refletir sempre antes de tomar atitudes, antes de falar certas coisas, para evitar que a gente machuque e que a gente se machuque. Porque muitas vezes a gente faz coisas que machucam o outro, mas que nos machuca profundamente, porque aí quando a nossa consciência cobra aquilo que a gente fez, aquilo que a gente falou, a gente também fica numa situação bastante delicada. Então, pensar antes de falar, antes de agir, faz muita diferença. Então, a gente precisa ter o cuidado, porque hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas acham que elas podem dizer qualquer coisa. Elas não pensam nas consequências. Elas acham que podem fazer e dizer qualquer coisa. Então, hoje nós temos à nossa disposição uma ferramenta maravilhosa que, apesar da pandemia, a gente está podendo fazer esse trabalho no Instituto Manuel Filomeno de Miranda, graças à tecnologia que está sendo utilizada para suprir a dificuldade de estarmos presencialmente. Então, as pessoas que têm acesso a essa ferramenta maravilhosa, elas também utilizam essa ferramenta para fazer o mal, para assassinar reputações, para criar mal-estar, semear discórdia, para todo tipo de intolerância, para todo tipo de desamor. Então, é muito triste isso, quando nós estamos trilhando para que o nosso planeta saia de prova e expiação para regeneração, e a gente ainda presencia situações de pessoas com tanta disposição de fazer o mal, de falar absurdos, sem pensar. Porque quando eu ataco a honra de alguém, eu tenho que pensar
que essa pessoa que eu ataco não é só ela. Em torno dela tem uma família, tem outras pessoas que são também atacadas. E por conta dessa permissividade, né, de eu posso dizer tudo que eu quero, tudo que me vier na cabeça eu posso fazer, eu posso falar, a gente tem visto coisas terríveis, né, tragédias, vidas sendo ceifadas, e depois se descobre que aquilo ali, na verdade, nunca existiu. Então, precisamos ter responsabilidade para conosco e para com os outros. Precisamos aprender a respeitar. E eu costumo dizer, né, que é hoje uma palavra que está em moda, que é tolerância. Eu não quero ser tolerante com ninguém. Não quero. Eu quero ter respeito. Eu peço à espiritualidade, meus amigos, que me ajudem todos os dias a respeitar o próximo, com as suas ideologias, com as suas preferências, com as suas orientações. Eu só quero que eu aprenda a respeitar. Eu quero respeitar só, porque a tolerância, ela tem uma limitação. Normalmente, quando a gente diz, eu só tolero por isso, eu só tolero por aquilo. Então a tolerância é até aqui. Então se avançar daqui, então eu já não faço, já não aceito mais, já reajo. Então eu prefiro treinar em mim o respeito. Esta é uma escolha minha. Eu não quero treinar a tolerância, eu quero treinar o respeito. O respeito por todas as escolhas do outro. Eu posso não concordar com o estilo de vida do outro, com o comportamento do outro, as escolhas do outro, mas eu tenho obrigação de respeitar, porque isso é divino. Respeitar é divino. Respeitar vai me agregando conquista moral e espiritual. Então, por isso que a gente precisa estar atento nas nossas atitudes. E quando eu vou perdoar, eu já acabei com todo o estresse que existia. Então, antes de encerrar, eu queria aproveitar aqui um momentinho aí com as pessoas que estão presentes, que acredito que quem está assistindo não tenha dificuldade de perdoar, mas eu queria agora fazer um exercíciozinho de 1 minuto, convidar para que todos fechem os olhos, respire profundamente e solte o ar. Respire mais uma vez e solte o ar. Respire mais uma vez, bem profundo, e solte o ar. Permaneça de olhos fechados. E agora, vamos mentalizar pessoa ou pessoas que nos ofenderam. Vamos imaginar essas pessoas na nossa frente. Vamos olhar nos olhos dela ou delas. E dizer: eu te perdoo pela ofensa que você me fez. Eu te perdoo para restituir minha saúde, para garantir qualidade de vida na minha vida e me libertar deste sentimento que a tua ofensa me causou. Por isso eu te perdoo, para restaurar a minha saúde, para me garantir qualidade de vida. Siga o seu caminho, porque eu não tenho mais a mágoa dentro de mim. Pela minha saúde,
eu estou te perdoando. Se conseguir, abrace essa pessoa que você conseguiu perdoar. Agora respire bem fundo, com a alma mais leve, mais sereno, se sentindo em paz. Abre os olhos bem devagar e vai treinando. Depois, na sequência, vamos fazendo. Caso alguém não tenha conseguido, não tem problema. Lembre-se, quando você perdoar, é uma decisão sua. Você vai estar sozinho. Não precisa falar nada. É você com a sua consciência. Esse é que é o chique, né? Que é o bacana do treinar o perdão. Porque você vai estar sozinha. Você não vai dar satisfação para ninguém. Ninguém precisa saber de nada, nem o ofendido, nem mais ninguém. Naturalmente, você vai dizendo, mas por que eu perdi tanto tempo? Se eu não precisava tornar isso público, é um compromisso meu, é a minha saúde que está em jogo. Então, quando eu me liberto disso, eu descubro, mas eu dei poder para outra pessoa por não perdoá-la. Eu dei um poder imenso para ela ficar atormentando o meu juízo, porque esse pensamento era recorrente e eu estava deixando de viver presa a um sentimento desnecessário, nocivo à minha vida, nocivo à minha saúde. Então nós precisamos tirar a concentração da mágoa. Vamos nos concentrar em coisa boa, em coisa saudável. Vamos usar o nosso tempo, o nosso pensamento, os nossos desejos para fazer o bem. Só lembrando, mais uma vez, não é fácil perdoar. Mas não é impossível a gente começar a treinar, levando em consideração que, começando a perdoar, eu vou estar restaurando a minha saúde. Eu aprendendo a perdoar, eu garanto qualidade de vida para mim. O perdão vai fazer toda a diferença na minha vida, não é na vida da outra pessoa. Então, se nós queremos fazer o bem para nós, então é perdoando que a gente começa a mudar a situação, a nossa realidade de vida. E se queremos voltar para o plano espiritual, mais leves, assumindo outros compromissos muito mais interessantes, a gente tem que começar a perdoar agora. Porque vai ser muito complicado a gente guardar mágoa, desencarna com essa mágoa, permanece no plano espiritual sem conseguir avançar em absolutamente nada, sem conseguir nos dedicarmos a novos conhecimentos e a nos preparar para novas oportunidades. Vamos ter outras oportunidades de forma mais saudável, de forma mais positiva, mais criativa, mais produtiva, que é isso que o planeta espera de cada um de nós. Nós não vamos cessar, como disse Jesus, para a mulher que foi depositar a sua oferta. Deixe sua oferta sobre o altar e volte. Reconcilia-te com teus adversários e depois volta. Porque quando você faz a doação, mas o seu coração está cheio de mágoas, então aquela oferta ela não vai ter a mesma eficiência, não vai ter o mesmo efeito. Mas quando a gente entrega aquilo de corpo e alma, está tudo livre,
é com amor, o amor está reinando enquanto eu faço aquela doação, porque eu não tenho mágoa no meu coração, ninguém tem nada do que se queixar de mim, então faz toda a diferença. Então precisamos fazer essa reflexão, refletir para todas as vantagens que nós temos treinando o perdão, sabendo que perdoar é uma questão de saúde, então precisamos ser inteligentes, determinados para agirmos nesse sentido de evoluirmos. Nós podemos dar os primeiros passos, treinando o perdão. Vamos fazer essa caridade conosco. Se a gente tem alguma mágoa de alguém, vamos esquecer. É para o nosso próprio bem. E com certeza a gente vai conseguir absorver muito melhor a inspiração dos nossos mentores espirituais, que estão ali em torno de nós, tentando nos ajudar, tentando nos puxar para o caminho da caridade, do amor, da solidariedade. E a gente continua teimando em ficar num espaço prisioneiros de um sentimento que não agrega valores e nos consome a saúde.